Olá, meu amigo, minha amiga, estamos novamente com você. Eu falei que ela ia bater cartão aqui, não disse? Pois é, eu consegui trazer novamente a doutora Lívia Lopes, que tem dado uma contribuição muito grande com o nosso programa. Só recapitulando, ela é psicóloga clínica e organizacional especializada em dependência química do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina. Ela é pós-graduada em Gestão e Ambiente de Trabalho pela Escola de Administração de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas. E é consultora de programa de qualidade de vida e bem-estar, programas e políticas de álcool e outras drogas nas organizações corporativas. Pois é, doutora. Doutora Lívia, hoje a gente vai dar essa pincelada na questão das drogas lícitas e ilícitas, não é isso? Certo. Prazer tê-la de novo aqui conosco. E eu que agradeço, muito obrigada mais uma vez estar aqui com você, é uma honra. Doutora, a gente sabe que a questão do álcool e das drogas está aí no dia a dia, na família, em todos os lugares, e por mais que existam leis, ela está causando muito estrago. E a senhora que está no meio aí de tentar apagar os incêndios, né? Como vamos dizer assim, pode dizer e falar muito mais para a gente sobre isso. Fala para a gente aí como é que tá essas questões. Bem, as questões de álcool e outras drogas, infelizmente, elas estão aumentando, né? E até já era de se esperar, porque nós não temos programas de prevenção nas escolas, né? Então fica muito difícil você fazer alguma coisa nesse sentido, já que as crianças, né, os adolescentes, eles não têm as informações corretas. Como eles não têm as informações corretas, o que passa a valer? Passa a valer aquilo que o grupo, que os amigos, que a sociedade fica estimulando. E no nosso caso, o estímulo é para bebida, né? E da bebida é um salto para usar as outras drogas. Ela é a porta de entrada, seria, né? Ela é a porta de entrada porque é uma droga permitida, né? O indivíduo, ele perde a noção do que é social, quer beber socialmente, do que não é. No caso da dependência química, aí a gente tem alguns padrões de consumo, né? Existe aquele padrão esporádico, que a pessoa vai a uma festa ou vai a uma comemoração e ela, de repente, toma ali alguma coisa, mas não é usual dela, né? Então, esporadicamente, não vai ter problema desde que a pessoa não seja dependente química. Porque se for dependente química, não pode beber, nem usar outras drogas. Muito bem, nós não temos nenhum teste para saber quem tem uma predisposição genética para dependência química. Então fica muito difícil. Poderia fazer no teste do pezinho lá, né, gente? Alguma coisa assim, né? Poxa vida, né? Pois é, mas por enquanto ainda não tem. Então, muitas pessoas acabam bebendo alguma coisa, etc., e percebem que não tem problemas associados, não vai dirigir depois de beber, depois de uma festa, de uma comemoração, não sendo dependente química, tudo bem. Agora, sendo dependente química, não pode beber, não pode usar drogas de jeito algum, né? Agora, por um outro lado, também a gente sempre precisa tomar cuidado, porque a droga, ela é uma substância psicoativa. Então, não existe consumo de álcool e outras drogas sem risco. Eu vou até repetir. Não existe consumo de álcool e outras drogas sem risco. Sempre vai ter um risco, porque é uma substância
capaz de alterar a mente. Portanto, acaba sendo um fator de risco para algum acidente, né, alguma situação de efeitos colaterais mesmo, né, perda de coordenação motora e uma série de coisas que a gente poderia falar. Efetivamente altera a percepção. Sim. Bom, existem vários problemas que são gerados pelo uso abusivo de álcool, de drogas. Doutora, quais são esses prejuízos causados por essas drogas? Bem, olha, os prejuízos, eles são enormes, né? O que a gente poderia falar, especialmente, é que tem se verificado que os nossos adolescentes, né, eles têm feito um uso frequente, ou seja, todo final de semana eles vão para onde? Barzinho, balada, e fazem um uso que é um uso abusivo, né? Eles bebem demais. E isso tem acontecido com frequência. Então, esse uso abusivo e frequente vai justamente causar um grande dano, porque exatamente ainda nesta fase da adolescência está se formando o sistema nervoso central. Então, isso é altamente prejudicial. Isso é uma das coisas que eu vejo como absurdamente perigosa. E o que isso pode ocasionar nesse momento em que o adolescente está fazendo uso de bebidas alcoólicas e também, às vezes, até de outras substâncias? Então, ele se coloca em situações de risco, né? Situações de risco, N situações de risco, né? E o que a gente tem visto de morte causadas pelo uso abusivo de bebidas alcoólicas e também de outras drogas, tá aí, né, gente? A gente vê isso todos os dias. Bom, as doenças geradas por esse uso de drogas, do álcool, quais são essas doenças, doutora? Nós temos, assim, um leque enorme, 1, 2, 3 programas seriam poucos para falar de todas as doenças. Mas vamos falar das mais, assim... Em geral, as pessoas costumam lembrar de cirrose na questão do álcool, né? E, na verdade, antes da cirrose, tem uma série de coisas, né? Tem toda a parte cardíaca, né? Tem toda a parte da vascularidade, uma série de coisas que acontecem antes ainda de se chegar na situação da cirrose, sem contar, e principalmente isso acontece muito, as causas externas, né? A gente pensa muito nas causas internas, né? E se a gente pensar nas causas internas, todo o sistema, né? Ele acaba sendo abalado, sem dúvida. Agora, causas externas, um acidente de carro, né? Após um uso de ou bebida, ou de maconha, ou de cocaína, qualquer uma dessas drogas, a pessoa acaba tendo a sua mente alterada e acaba sendo, sim, passível de situações de risco. Então, muitas vezes, vem primeiro as causas externas, né? Mas tem uma outra questão também, que é a questão profissional, familiar, no meio aí dos seus amigos, tudo isso é um conjunto, né, doutora? Porque daí tem esse rendimento também que ele começa a cair. Sim, na escola. Se a gente pensar que essa pessoa aprende a beber onde? Aonde que é o seu primeiro contato com a bebida e até com as outras drogas? Dentro da própria casa. Festinhas familiares. Festinhas familiares, como que é esse consumo nessa família, né? E muitas vezes até os pais não querem que o filho use droga nenhuma, e aí fala, olha, você não vai beber nada, você não vai fumar, se você fumar, eu vou fazer você engolir esse cigarro, mas no entanto, manda o filho comprar, vai lá na padaria e traz uma cerveja e um cigarro para mim. Quer dizer, então a criança, ela aprende. E quando ela sai aí desse momento família, ela vai para a escola. Na escola,
o próprio grupo familiar acaba fazendo uma pressão, e ainda mais para o adolescente, que ele está naquela fase de transgressão. Tudo aquilo que você fala em casa, eles querem fazer ao contrário, eles querem experimentar, faz parte dessa fase. E acabam, então, fazendo esse experimento por pressão do grupo. Novamente, não temos programas com psicólogos que expliquem comportamentos saudáveis nas escolas, portanto, eles não conhecem a questão das drogas, não conhecem a questão do que é um comportamento saudável e do que não é, e acabam indo pela conversa, pela pressão dos colegas e se colocam em situação de risco. Daí para frente, vão experimentar uma ou outra droga, a droga dá um certo prazer num primeiro momento, e daí para frente a situação é propagandas, aí depois vai para o trabalho, e aí a sociedade sempre promovendo, né, esse tipo de permissividade, e a grande questão é, não se tem conhecimento adequado e correto sobre a questão das drogas, portanto, não tem escolha. Políticas públicas, acho que é essa a questão. E essa é uma briga aí, difícil, porque de um lado tem, né, o comerciante lá que quer rendoso, né, tudo isso é rendoso, do outro essa ilusão, então fica complicado. Mas para falar sobre isso nós vamos voltar no próximo bloco, não saia daí.